Viva Sandra May, é uma escritora de 27 anos que mudou radicalmente a sua vida para seguir um sonho. Tem sido a sua vida, aparentemente, para aquilo que eu julgo saber, tem sido sempre em busca dos sonhos, não é? Mudou-se para a chamusca em 2020, após abandonar a carreira militar, para se tornar escritora, e acabou agora de publicar um novo livro, Ainda Não É Desta, o título. Exatamente. E eu, antes de falar sobre este novo livro, gostava que me falasse um pouco também sobre si, sobre este seu percurso de vida. Ao que julgo saber, já foi bailarina profissional, já trabalhou em várias profissões, foi militar de carreira e agora largou tudo para ser escritora. Conte-me lá um pouco de si, desta vida. Então, isto aqui é mesmo o que mais me define, é eu ir à procura dos sonhos. Enquanto sou feliz e continuo. Quando as coisas deixam de fazer sentido, acabo sempre por encontrar outros objetivos, outros sonhos e vou atrás. Como você disse muito bem, João, no início, fui bailarina profissional durante alguns anos, trabalhei para algumas companhias, fiz alguns projetos com vários coreógrafos, só que cá em Portugal é muito difícil mesmo um bailarino sobreviver apenas da dança ou das aulas que dá, porque entretanto eu era bailarina, mas também era instrutora de yoga, dava aulas em algumas academias, então eu pensei que eu precisava de algo mais estável, começar a pôr a dança um bocadinho mais como um extra e ter um ordenado mesmo. Então decidi ir para a universidade, entrei em criminologia, na Universidade de Lusíada do Porto, só que ao fim, a ir para o terceiro ano de universidade, entre nós, colegas, né, de turma, e mesmo houve um professor específico que nos disse que não íamos ter emprego na área. Eu só pensei, isto não me está a acontecer, quer dizer, tudo o que eu quero não dá dinheiro, isto aqui não pode continuar assim. E esse meu professor tinha sido militar. Então ele acabou por nos levar ao campo da Póvoa de Varzim, se não me engano, assim para ir ver a carreira de tiro, lá também na escola, a Associação de Caçadores, se bem me recordo. Apesar de eu não gostar de armas, gostei do conceito dos valores militares. Então falei um bocadinho com ele para perceber como é que era, as mulheres na tropa, não é? Porque os filmes retratam uma coisa, a literatura retrata outra coisa, então eu queria A perceber muito realidade bem. hoje é completamente diferente, não é? Eu ainda há É, pouco é tempo diferente. entrevistei aqui uma mulher que é piloto da Força Aérea, que também já existem várias, não é? Sim, Neste momento, na acho que altura. já ultrapassamos esse estigma da mulher é isto, o homem é aquilo, Sim, não, que há certas profissões para o homem e para a mulher, acho que nós, a isso nossa já está sociedade, graças a ultrapassado e Deus, está provado está a que ultrapassar é. facilmente. Eu já não sinto aquela coisa de machismo, não é? Tipo, há empregos para mulheres, há empregos para homens, a mulher tem que ficar em casa, a mulher só pode servir para aquilo, então não, acho que o nosso país está muito bem encaminhado nesse sentido. Dão-nos oportunidades nesse sentido, a mulher pode ser militar, pode ser professora, assim como o homem pode ser professor, bailarino, acho que já não há estes rótulos, como se costuma dizer, assim, tão vincados. Então eu gostei tanto, fiquei tão curiosa, porque eu pensei, eu não posso acabar um curso que não me vai dar dinheiro no final, não é? Ou pelo menos não vou exercer a área, vou ter que partir para outra. Então decidi, pronto, vou para o exército. Foi tipo assim, vou para o exército. Os meus pais ficaram assim um bocadinho chocados, os meus avós ficaram, mas vais abandonar o curso? Tipo, estás a um ano de acabar isto tudo. Eu, ai, não quero saber, não vou esperar, eu não posso arriscar. Então inscrevi-me no curso de sargentos, fui contratada, obviamente, não é? Foi espetacular, foi a melhor experiência da minha vida, foi a parte da recruta. Tenho que já dizer, eu acho que devia ser obrigatório para toda a gente, porque é o melhor tempo que uma pessoa pode viver, na minha opinião. Tive assim 9 meses de formação e depois fui inserida no regimento, estive em tanques, no RE1, na engenharia, o meu Aqui curso era próximo na sapador. região. É aqui próximo, Sim, em sim, é Tancos. próximo. Pronto, e como conheci também o meu marido, eu tive a oportunidade de ir para Espinho. Podia escolher entre Espinho, Santa Margarida e Tancos na altura. Eu queria ir para Santa Margarida, só que não abriu vagas no meu ano. Então, pronto, vou então para Tancos. Teve de ser. E como é que foi a Tive que ir para experiência em aqui. Tancos? É assim, não foi fácil. Isto é assim, porque quando uma pessoa entra para o exército pensa que é uma coisa. E depois estamos lá e é uma coisa completamente diferente. Conheci pessoas espetaculares que me ajudaram imenso, aprendi imenso, principalmente da vida militar, alguns valores, só que
acho que a instituição está a perder alguns valores que ouço o meu avô falar, ou ouço os amigos do meu avô falar, e pessoas mais antigas. Acho que há falta de homens, falta de mulheres, há assim uma desmotivação nas Forças Armadas, principalmente naquela que conheço, que é o Exército, no ramo do Exército. Não foi fácil, não é uma vida fácil, apesar de, na minha opinião, não haver, pronto, aquela coisa muito de machismo para as mulheres entrarem no exército, ou seja, não há aqui um obstáculo que impeça a mulher de entrar. Agora, quando entra, o comportamento e a história é outra. Eu senti muitas vezes discriminação de género. Eu, pessoalmente, senti, não coisas graves, mas coisas que eram desnecessárias no dia-a-dia. Nunca sofri de assédio nem nada dessas coisas que se pareça. Como há muitas histórias que se ouve hoje em dia nas notícias, nas redes sociais, não foi bem isso que me aconteceu. A mim era mesmo ter em causa o meu tipo de trabalho ou ter determinada atitude por ser mulher. E não, acho que qualquer pessoa na minha situação poderia ter tomado a mesma atitude, ou pronto, uma atitude diferente, mas que ia acabar por dar ao mesmo. E então eu decidi, pronto, olha, não é isto de todo que eu vou querer para o resto da minha vida. Foi logo que eu pensei, né? Porque eu queria ir para o exército e queria depois ir para os quadros permanentes para ser sargento o resto da minha vida. Mas não. Eu então comecei a encontrar ali um escape na escrita. E eu ainda não é desta, o livro saiu porque era um escape. Quando era intervalo eu ia escrever no telemóvel, quando chegava ao final do dia à casa escrevia no computador, então era um escape para pôr a minha cabeça a funcionar novamente na parte intelectual, porque o exército é bom no sentido da estabilidade, não temos que preocupar muito com o ordenado, não é? E a nível de comida, a nível de dormida, porque por exemplo, quem passa dificuldades muitas vezes recorre ao exército porque tem roupa, tem uma cama lavada, tem um teto, tem comida, tem um emprego, não tem que se preocupar muito. Só que depois há aquela parte de conformismo. As pessoas quando estão muito conformistas, ou seja, estão confortáveis, não vão procurar mais, e a mim faz muita confusão as pessoas instalarem-se e não quererem mais. Então, como sempre tive projetos meus e comecei a escrever, quando de repente eu virei-me e pensei, olha, é mesmo isto que eu quero agora. Agora temos que se ligar que nunca se sabe o dia da manhã. Agora! E foi, larguei tudo, falei com o meu marido, comprámos uma casa na Chamusca, e saí do exército e estou a fazer agora escrita a tempo inteiro. Foi tipo assim uma loucura mesmo, de 8 a 80. Já lá vão 2 anos que está na Já. chamusca, não é? Já, quase 2, sim. Eu vim para a Chamusca mesmo no dia 31 de outubro, 1 de novembro de 2020. Como é Eu que li é a vida mesmo aí na ali. chamusca? O que acha da chamusca? Olha, na minha sincera opinião é espetacular. É muito A qualidade de calminho e vida? é exatamente isso que eu e o meu marido sempre dissemos, que ele é de Abrantes, mas eu sou do Porto, e o Porto é muito mexido. Não é tão mexido como Lisboa, porque eu já às vezes vou a Lisboa e é mesmo muita. Então o trânsito eu não consigo, não posso ir de carro para Lisboa, senão começo-me a enervar com toda a gente. Então é uma cidade muito barulhenta, cheia de vida, as pessoas são muito calorosas. Vinha para aqui, as pessoas também são calorosas, mas têm um ritmo mais calminho, cada um na sua casinha, assim mais tranquilo. Eu tive mesmo de comprar uma casa numa zona assim até para a minha carreira de escritora, né? Eu não consigo escrever em cafés, não consigo escrever em shoppings, não consigo, eu preciso mesmo de silêncio, e como comprei uma casa mesmo à frente do rio, é espetacular. Passo aqui Tem vista para o a rio, para o trabalhar. Tejo. Tem, sim, tem. Por acaso foi assim um achado, a minha casa foi um achado mesmo, é mesmo espetacular. Assim mesmo vista para o rio, dá para... E quando não tem... Porque assim, a escrita não é fácil, não é? Quem pensa que chegar aqui, abrir o computador e escreve logo, isso não existe. Há todo um método e uma preparação para escrever. Então, às vezes, quando não consigo mesmo escrever, fecho o computador, pego nas minhas cadelas, neste caso é uma Beagle e é uma gata Sphinx, que não tem pelo, só que ela pensa que é uma cadela, coitadita. É assim. Então, eu pego nelas e vamos as três para o rio, assim, dar uma voltinha para ver se eu consigo espairecer, para ganhar inspiração, não é? E o sítio onde eu estou, a Chamusca, por acaso, para além da cultura ser muito rica,
seja a nível de literária, seja a nível de artes, teatro, dança. Aqui há muita gente voltada para as artes e para a comunidade. Para além disso tudo, é um sítio muito calminho. Para quem é estressado... Tem sido bem acolhida, então, como escritora, Sim, o meio cultural aí tenho tem acolhido bem a Sandra. tudo. Olha, eu em menos de 2 anos comecei logo a trabalhar aqui com uma associação, que agora sou presidente, presidente da Associação Cultural da Chamuscarte, que também é muito conhecida aqui da zona. Fazemos muitos trabalhos para fora, mas também aqui para a comunidade. O próprio Presidente da República, o Presidente da Câmara, o Paulo Queimado, recebeu muito bem também, apoiou-me neste projeto do livro, foi ao meu lançamento. Ele e a vice-presidente, mais a assessora, foram super acolhedores. Nesse sentido, não tenho nada a apontar. Toda a gente ajuda. O lançamento do livro foi recentemente, foi há uma semana, não é? Foi há uma semana, sim, foi no dia 19 de fevereiro e foi exatamente na sede da nossa associação, da Chamuscarte, e foi espetacular. Tivemos uma banda também da Escola de Música da Chamuscarte, tivemos o Carlos Petisca, que é um ator também extremamente conhecido aqui na zona, que fez a sua leitura. Depois a Vera Oliveira, que também é uma atriz espetacular, também leu o prefácio da Ana Salgueiro, porque a Ana Salgueiro foi uma escritora que não pôde estar presente, mas ela é muito conhecida também a nível nacional, a Ana Salgueiro, que foi quem escreveu o meu prefácio. Foi assim muito íntimo, muito familiar. As pessoas foram convidadas e apareceram quase todas. Foi muito bom. Foi mesmo um momento mais íntimo para falar sobre a obra e também sobre um bocadinho do meu percurso, né? Porque eu acho que quando eu apoio um autor ou vou a um lançamento, eu gosto de saber mais do autor, não é? Eu gosto de saber como é que foi o processo de Ainda tudo não é isto. deste, é o título, não é? E É, falávamos um pouco sobre o livro, sim. sobre o que é que a Sandra escreve. A sua Olha, vida, a sua riqueza da sua experiência ao longo da vida, apesar de ser muito jovem ainda, não é? sim. Isso contribui para a sua escrita? Sobre o que é que escreve? Ai, muito, porque este livro é engraçado, porque eu quando comecei a escrever um livro não teve nada a ver com este tipo de obra, um romance, não queria género, eu queria, na altura estava a fazer um livro de desenvolvimento pessoal. Só com o livro de desenvolvimento pessoal nós temos que entregar muito de nós, ou seja, exemplos pessoais para que o leitor perceba como é que foi a nossa superação ao longo da vida. E mexer em certas memórias, como não estava preparada e foi muito de repente, começou-me a fazer mal. Comecei a ficar muito ansiosa, então eu disse, não consigo escrever mais este livro que eu estou a fazer. E uma amiga minha, uma camarada minha, disse-me, olha, já que tu gostas de escrever e ler, tenta um romance. E eu pensei, opá, mas eu gosto de ler romance, agora não me imaginas que inventar uma história assim do nada. E ela lançou-me o desafio. Então agarrei este desafio, comecei a escrever, e aqui está o Ainda Não É Desta. O Ainda Não É Desta, apesar de não ser verídico, não é? É ficção, mas toca em problemas comuns. Basicamente é duas jovens mulheres que estão a entrar na vida adulta e nós vemos peripécias da vida como a dificuldade de um jovem de hoje em dia em Portugal encontrar o primeiro emprego na área, que é uma coisa que infelizmente não é fácil. Nem todos os jovens, mesmo que tenham as melhores notas na turma da universidade, não conseguem emprego. Depois é Ou quando uma... conseguem empregos precários, mal pagos, Exatamente. não é? E a Têm que se nossa sujeitar muito, de facto, personagem, não é? exatamente, e a nossa personagem principal do livro, que é a Lara, ela vai ter que se sujeitar muito ao que a vida lhe dá, porque a Lara é uma personagem que ela teve a vida toda organizadinha, é por aquele caminho, nunca teve realmente dificuldades na família, teve uma família super estável, teve a sorte de ter pares que tinham boas influências, como se costuma dizer, pessoas muito certinhas, e ela nunca teve uma dificuldade na vida. O primeiro obstáculo que aparece, que é ela não conseguir ficar com o emprego que ela pensava que era garantido e que ia ser dela, ela mete em causa tudo. Ou seja, o facto de haver tanta proteção na vida da Lara e ser tão controlada pela família, pelos amigos, ela não querer desapontar ninguém, depois ela vai ter que fazer uma desconstrução daquilo que ela é para ir à autodescoberta. Este livro, apesar de ser uma comédia romântica,
nota-se, e os leitores que já leram e já transmitiram a mensagem disseram que identificavam-se muito com a Lara, porque aconteceu isto, são problemas comuns, os jovens, a dificuldade de ver o que é que nós queremos, a dificuldade do emprego, a dificuldade de assentar com alguém, a própria descoberta da sexualidade, tudo isso são problemas que os jovens e o ser humano no geral passa, só que hoje em dia é como se nós, a nossa geração, a minha, pronto, e da minha para baixo, estamos tão ligados à imagem e ao que parece ser bom e ao bem material e ao parecer ser do que ser. E então, como estamos tão ligados a nível espiritual do mundo e das coisas, que a gente não consegue dar valor à nossa vida. E a Lara, que é a nossa personagem, quando acontece uma coisinha boa, ela começa logo a desconfiar. E acho que é muito isso que está a passar no nosso mundo. A gente não está a conseguir aproveitar o presente, queremos mais, de forma mais rápida e imediata, fácil acesso, é as redes sociais, a internet, é tudo. Portanto, o livro é peripécias da vida real. O que é que duas jovens na cidade do Porto passam, seja a nível de homens, seja a nível de emprego, seja a nível de saber quem são, acaba muito por ser por isso. Que é um pouco, há aqui alguma diferença com a sua experiência pessoal, que também não teve assim uma grande hesitação em seguir os seus sonhos, não estala aos dedos e o sonho fica concretizado, não é? Este livro, calculo eu que lhe deve ter custado a escrever, não é? Houve ali uns momentos que sim, porque tive ali partes que obviamente que tive que me inspirar as emoções e a sensação da personagem principal de não saber quem era, de querer tudo e depois não querer nada. Isso foi muito parte de mim, porque toda a vida eu quero isto, eu conquisto. Depois conquistar já não acho tanta piada, então mudo de ficha, tipo, se não me está a desafiar, se já não me diz nada, se eu acho que já não há enriquecimento para mim, eu fecho a porta e vou. Isso aconteceu com a dança, isso aconteceu com a tropa, isso aconteceu mesmo na universidade, apesar de todo o conhecimento espetacular que os meus professores me deram e tenho muito a agradecer, também era algo que realmente se calhar não ia fazer isso para o resto da vida. E acho que hoje em dia, mesmo a nível do nosso sistema de educação, pedir a uma criança ou um jovem de 17, 18 anos para determinar um curso que irá influenciar para o resto da vida é muita pressão que os jovens hoje em dia sentem. E depois vem a escolha do curso, depois do curso é o primeiro emprego, depois a comprar a primeira casa, que já vimos que também, pronto, Cada está vez mais muito difícil, difícil. não é? E eu, por acaso, é o que eu digo quando estou a falar com o meu marido e com nossos amigos também, que já estão mais estáveis, não é? Nós temos todos menos 30 anos e já cada um tem a sua casa. Eu só penso, nós somos uns privilegiados, porque há pessoas que saem da casa dos pais aos 35, 36, porque não têm forma de sair de casa. E a Lara e a Maria vão contar muito o balde de água fria que a vida adulta dá. Porque nós, quando somos crianças, nós temos a ânsia de crescer. E quando eu for adulto vai acontecer isto, e quando eu crescer eu já posso fazer aquilo. Sim, mas com a liberdade vem a responsabilidade. E é isso que a Lara, a nossa personagem principal, não está preparada. Ela pensava que a vida ia ser cor-de-rosa, como foi até à data, e depois vai ver que as dificuldades são maiores do que aquilo que ela pensa. E acho que os jovens hoje em dia podem criar uma ilusão de como é que vai ser a vida real. E não é fácil. Não é fácil, temos que pagar contas, não é fácil geralmente meter os nossos projetos de lado porque temos outras prioridades a vir, e o livro fala muito sobre isso. É basicamente uma comédia romântica sobre a vida real. Eu acho que é mesmo assim, isto define mesmo isto. É mesmo. Agora, como escritora, presumo que não tem rendimento como escritora. Como é que consegue pagar as contas? Já vi que também é professora de yoga, faz outras Sim, coisas, não é? faço. Eu vou sempre fazendo assim, os meus livros ainda não me dão um rendimento fixo, não é? Mas lá está, eu Este é o tenho seu a primeiro sorte. livro, não é? Este é o primeiro. É o segundo. Este é o segundo. É o segundo. É o segundo. Este é o meu primeiro no sentido de edição de autor. Eu decidi afastar-me um bocadinho das editoras. Ainda tenho à data contrato com uma editora que lancei o meu primeiro conto infantil. Também foi uma história muito engraçada e foi aí também que me despertou um bocadinho, tipo, ok. Depois, o ano passado, tive presença na Feira do Livro de Lisboa, foi uma experiência também diferente para conhecer o mundo editorial, não é? Para saber como é que isto funcionava.
E depois é que lancei este por a minha própria conta, pronto, tenho apoio do meu marido, lá está, o meu marido é oficial dos quadros permanentes do Exército, e ele disse, não, tu vais trabalhar nos teus projetos e não te preocupes com o resto. Eu tenho essa sorte, de ter alguém ao meu lado que me apoia nos projetos e que investe comigo, e o meu sucesso é o sucesso dele e o sucesso dele é o meu, e nós temos assim uma proximidade dessa forma, mas vou ganhando dinheiro em muitas outras coisas. Rever teses de universidade, é onde também vou buscar rendimentos, alguém precisa de uma correção de um texto, a parte da revisão também eu vou fazendo, sou professora de yoga e de dança contemporânea na Chamusca, exatamente na Associação Cultural da Chamuscarte, e assim, claro que apesar da escrita a me ocupar 8 horas no mínimo por dia, infelizmente ainda não é o que me dá o mais dinheiro, não é? Quem me dera a mim, mas ainda não, mas vai ser, mas ainda não. Mesmo grandes escritores que só tardiamente é que conseguiu, até o José Saramago só tardiamente é que conseguiu viver apenas da escrita, são muito poucos, não é? É muito difícil porque cá em Portugal tem de se acumular com ser cultura professor, à volta. sim. Sim, é muito difícil porque Portugal não reconhece muita cultura ainda. Quando Portugal acordar, mesmo para a dança, para a música, para o teatro, para a pintura, para a escultura, para a literatura, vai perceber que devia ter tratado os artistas de forma geral de uma outra forma, não é? E acho que no mundo dos livros, desta comunidade da literatura, ainda há muitos estigmas a ultrapassar. Há muita coisa a fazer ainda, porque isto aqui, o livro é um produto. O livro é um produto, exatamente como outra coisa qualquer. E as editoras ficam com a maior parte do dinheiro, como é óbvio, né? Está a investir, é que tem os gastos todos, o escritor ganha apenas uma percentagem daquilo que vende, enquanto que a edição de autor, não. Por isso é que eu optei por fazer a edição de autor também, para perceber como é que é a criação de um livro. É demorado. Eu trabalhei com a gráfica Almundina, que é em Torres Novas, que são super profissionais e tenho que agradecer porque a qualidade do livro está espetacular. Revisão de texto, provas de capa, gramagem da página, cor da página, tudo ao pormenor e tudo escolhido por mim. A edição de autor é uma forma de alguns escritores verem o seu trabalho da forma como eles querem e controlar. Eu controlo as vendas, eu controlo os ganhos, eu controlo os gastos, então é muito por aí. Mas sim, ainda não tem rendimento fixo. Como os livros. O livro foi lançado também há pouco tempo, mas como é que está a ser acolhido? Espetacular. Eu vou ser sincera, o meu marido não teve dúvidas nenhuma, disse logo, vai ser um sucesso, não tens de te preocupar, mas realmente a comunidade Bookstagrammers, ali do Instagram, as Bookstagrammers é que fizeram a maior parte do trabalho. Eu lancei o livro e muitas fizeram leituras em conjunto, nos próprios grupos de leitura, e depois basta um grupo ter 10 que bastam a dizer vamos ler isto em abril e todas vêm atrás, ou seja, as vendas foram mesmo muito rápido e apesar de me faltar ainda muitos livros para vender, que eu tirei mesmo uma tiragem praticamente completa da primeira edição, está a ser muito acolhido pelo público e o que a mim mais me fascina, para além de estar a ser fácil vender e chegar fácil às pessoas, é ver pessoas que não liam e que leram o livro e disseram, Sandra, olha, eu agarrei no livro e não consegui parar de ler, porque a linguagem é super fluida, é divertido, porque geralmente pensam que os grandes livros têm que ser pesados, têm que ter aquele vocabulário complexo, e não, às vezes os grandes livros e livros que marcam são aqueles que a pessoa comum, nós, conseguimos identificar com a personagem fictícia. Eu acho que passa muito por aí, mas está a ser espetacular. Não tenho razão de queixa. Não tenho. E onde é que as pessoas podem comprar o livro? Podem adquirir através do meu site, já está lá tudo. Como é que se chama o site? sandramaywriter.com. Porque ao início era tudo por Instagram e Facebook, passa a palavra, era muito assim, era só através de mim no Instagram. Só que o meu marido disse logo, não, que isto é que era muitas encomendas de uma vez, eu não podia estar a esperar por segunda e sexta para encher um saco ou dois enormes para depois ao CTT, não é
não é bom estar a controlar tudo por Instagram, por mensagem, enquanto que ele não, ele já conseguiu realmente fazer um sistema no site para ser, pronto, a pessoa lá compra, vai logo diretamente com os dados todos da pessoa para o mail, é só chegar lá e enviar, pronto, já está feito. Portanto, mas somos nós todos que tratamos a logística. Esta é a parte má da edição de autor, que é muito bom ter o livro na mão, mas toda a logística por trás dá trabalho. Assinar tudo, ver os envelopes, que isto é uma coisa para arranjar os envelopes mais baratos, mas de boa qualidade, andar lá à procura, e depois é portos de envio, porque eu ofereço os portos de envio, é gratuito completamente. Mas há escritores que não podem ter essa oportunidade, não é? Não têm pronto, não têm essa estabilidade ainda Sim. para poder oferecer, dito assim. E eu felizmente posso, não é? Então, mas foi uma experiência, está a ser uma experiência muito, muito boa. Está a ser colhido espetacular e ver, lá está, a mim o que marca mais é as pessoas que não liam, mas que agora já conseguiram ler um livro, do início ao fim, graças ao Ainda Não É Desta. Isso eu fico muito contente, isso já é uma vitória. Isso já é. E agora está lançado o livro, está já a trabalhar noutro, o que é que está a fazer? Pois, isto é o problema dos autores, que muitas vezes em processo de criação de um livro, a gente tem sempre um bloco de notas ao lado, porque de repente pode aparecer uma ideia do nada. E eu, por acaso, já estou a escrever, porque o Ainda Não É Desta é uma trilogia, ainda vai sair mais 2 sobre o Ainda Não É Desta. Mas este estou a fazer afasta-me um bocadinho desta fase dos romances, é uma escrita, é um thriller psicológico, ou seja, é uma profundidade diferente. Trata-se de um livro que vai à obscuridade e à maldade interior do ser humano, não é? Que nós todos, o que é que nós somos capazes em momentos de desespero ou de desequilíbrio emocional. E aí já está a ser um livro diferente. Eu espero que saia já para o ano, mas eu vou tentar com o próximo que aí vier, que é o thriller psicológico, vou tentar ao máximo que seja por uma editora, obviamente. Vou tentar porque acho que merecia chegar às livrarias mais conhecidas. Se não, é autopublicação outra vez e vai ser um sucesso à mesma. Eu acho que é assim, acho que não podemos esperar por ninguém. Isto é o mal das editoras, que é, nós enviamos um exemplar ou um manuscrito e ficamos muito tempo à espera da resposta. E às vezes nunca vem. Então, por isso é que a edição de autor ainda bem que existe, porque assim nós escritores podemos avançar e depois, quem sabe, né, pegar um livro, uma editora, olha, afinal este livro até está engraçado, vamos fazer aí uma tiragem, uma edição com isto, vamos lá contratar. Quem sabe, não é? Muito bem. Sandra, resta-me agradecer-lhe o seu tempo e desejar-lhe felicidades para a sua carreira como escritora e para seguir sempre os seus sonhos. Obrigada, João. Olha, e você faça o mesmo, não é? Olha, muito obrigada, João. Foi um prazer estar aqui consigo. Obrigado.